tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Eu louvo a Deus pela iniciativa do nosso pastor Carlos, por reservar este momento, esse dia, para analisarmos à luz da Bíblia sobre um tema tão importante quanto o da depressão. O mundo está doente, a sociedade está emocionalmente enferma e, infelizmente, a igreja ela está também adoecida. Muitos são os crentes, inclusive pastores, líderes, que sofrem de todo tipo de distúrbio emocional, transtorno mental. Está em alta a síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional. Percebemos, através de contatos, quando nos interagimos com pessoas e pelas mídias também, uma quantidade exorbitante de pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade e muitos outros males têm acometido não só a sociedade como um todo, mas os cristãos. E hoje eu quero lhes apresentar um grande homem de Deus, um profeta do Senhor, que muito se debruçou sobre a obra, muito se deu e se doou, um homem comprometido com Deus e com a mensagem profética, e mesmo sendo um servo de Deus de oração, um servo de Deus fiel, ele colapsou. E às vezes a gente tem uma ideia muito equivocada de que, por sermos crentes e por conhecermos a palavra de Deus e por sermos pessoas de oração, nenhum mal nos afetará, nem engano. Em se tratando de Elias, o grande profeta, o qual todos nós admiramos, sua coragem, seu espírito aguerrido, a sua dedicação, ele é conhecido como profeta do fogo, um homem muito determinado, um homem hiper corajoso. E também, se a gente observar, Elias teve uma particularidade: ele era um homem de oração. Então, fica talvez difícil para alguns assimilar a ideia de que Elias, sendo tudo isso que eu acabei de dizer e muito mais, porque a Bíblia diz mais coisas boas sobre Elias, mas Tiago, quando escreve a sua carta que leva o seu nome, meio irmão de Jesus,
ele fala no capítulo 5, versículo 17 e 18, que Elias é um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orando ele para que não chovesse, não choveu por 3 anos e meio. Orando ele para que chovesse, a chuva desceu sobre a terra e a terra produziu seu fruto. Então este homem, que tinha a chave para fechar e abrir o céu, ele colapsou. O texto fala de um homem debaixo de um arbusto no deserto, chamado zimbro, em algumas traduções de esta, uma árvore de fruto comestível. E ele, depois de ter caminhado um dia pelo deserto, debaixo de um sol calcicante, ele, exaurido, ali ele se senta e pede do seu ânimo a morte. Quem diria, né? Tiago traduz muito esse sentimento e essa limitação humana quando diz que Elias era um sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era de carne, ossos, sangue, músculo, pele, cartilagem, tutano. E muitos sobrecarregam, acrescentando dor a dor dos que padecem de transtornos emocionais, porque não concebe a ideia de que um homem de Deus, uma mulher de Deus, venha sofrer de problemas tais como os que já foram ditos aqui. A questão é de que não existe super-homem, não existe Mulher Maravilha. Isto é invenção dos diretores de cinema dos Estados Unidos. Nós somos de carne, ossos, sangue, músculo, pele, cartilagem, tutano. Aí alguém diz assim, é falta de oração. Será que é falta de oração mesmo? Olha para Elias. Eu não ousaria dizer, Alex Cardoso, que ora mais do que Elias. Ou alguém ousaria dizer que tem vida de oração mais ativa do que Elias teve. Um homem de fé, eu não ousaria dizer que eu tenho mais fé do que Elias teve na sua época. E todos nós estamos na vida comum. Todos nós estamos nessa condição de finitude, de limitação. E isso serve para a gente refletir de que somos vasos de barro. E que por mais que o nosso ministério seja intenso, como foi o de Elias, por mais que a glória de Deus se repouse sobre nós continuamos sendo vaso de barro. Se há alguma coisa linda que nós apreciamos, se há algum dom extraordinário que Deus nos concedeu, isto não faz de nós sobre-humano, não nos transforma em anjo. Nós continuaremos sendo de carne, osso, sangue, músculo, pele, cartilagem, tutano. A partir de agora, eu quero consubstanciar minha fala a partir do exame criterioso do texto bíblico lido. Para isso, eu pediria que vocês mantivessem suas Bíblias abertas em 1 Reis, capítulo 19. E eu quero subordinar minha fala a um tema e a um subtema. Eu tentei ser forte, até que despedacei. Se a dor não for sua, não me cabe chamar de frescura. Diga assim comigo, eu tentei ser forte. Eu tentei ser forte. Até que despedacei. Até que despedacei. Se a dor não for sua, Se a dor não for sua, não me cabe chamar de frescura. não me cabe chamar de frescura. Quando você examina a vida de Elias, você se impressiona. Ele é um homem muito dedicado, muito abnegado. Um homem que leva o seu ministério profético com muita
responsabilidade. Ele é o homem que sua. Ele é um homem que se debruça sobre o seu chamado. E ele passa essa ideia de alguém acima da média. E no versículo de número 1, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E como ele matara totalmente os profetas. Elias ele era de uma região remota de Gileade, uma cidadezinha perdida no mapa. Um interiorano, um homem com trajes rústicos, digamos, homem da roça. Nessa época, Israel, sua capital, Samaria, estavam vivendo o mais baixo degrau da degenerescência moral. Injustiça e uma série de outros pecados, culminando com a idolatria. Idolatria é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. E Deus estava ofendido. E Deus procurou na corte, no palácio, em todo o território nacional, um homem comprometido com a fé judaica. Um homem comprometido com ele. E não havia. As pessoas, se não corrompidas, elas estavam cocheando entre dois pensamentos. Então Deus tira Elias lá de Tisbé. Ele é conhecido como Elias o Tisbita. E o introduz para o palácio. E diante do rei Acabe, ele coloca assim: vive o Senhor, porque para aquele rei, para aquela rainha Jezabel e para aquele povo, Deus estava morto. Deus não estava levando os créditos. Deus não estava sendo consultado. Deus estava sendo preterido. Porque desde que Acabe havia se casado com Jezabel, e ela sendo uma mulher que levantava a bandeira do balaísmo, por ser uma mulher pagã, idólatra, e ser uma mulher de gênio forte, dominante, mandona, autocrata, autoritária. E se a gente estudar o perfil psicológico de Acabe, a gente vê que ele era exatamente o oposto de sua mulher. Ele era um bonachão, um pusilânime. Ele era uma pessoa, digamos, introvertida. E por conta deste seu temperamento, de uma personalidade fraca, ele se deixava dominar pela rainha. E ela, sendo pagã, idólatra, exerceu muita influência com a permissão de um rei que tinha conhecimento do verdadeiro Deus. Ele se acovardou diante das imposições da mulher e o reino passou a ser, digamos, administrado por aquela mulher malfazeja. E ela estabeleceu postes ídolos, altares, espalhou por toda a nação, incentivando o povo a cultuar a Baal. E foi esta a razão primordial que levou Deus trazer Elias lá de Tisbé para dentro da corte, para poder despertar a consciência morta. Algumas pessoas são despertadas por Deus com tapinhas nos ombros, enquanto outras só com safanão no pescoço.
Se o martelo de Deus não for forte o suficiente para parar as arestas, Deus usará a marreta. C.S. Lewis, um escritor irlandês, ele diz que o sofrimento é o megafone que Deus usa para despertar um mundo surdo. Parafraseando C.S. Lewis, eu diria que o sofrimento é o megafone que Deus usa para despertar um rei surdo, uma rainha surda e um povo surdo. Então, Elias, diante de Acabe, ele profetiza uma seca. E não demora muito, o céu retém a chuva. Não chovendo, a semente não germina. Não havendo um plantio de sucesso, haverá uma colheita de fracasso. E a fome é o maior flagelo da humanidade. A fome causa consequências, digamos, irreparáveis, além da morte, obviamente, doenças que a antecedem, pobreza extrema, miséria, sofrimento e dor. Quem sabe se não por esses caminhos da dor e do sofrimento, da perda, da escassez e do dano, o rei e a rainha não se despertariam, o povo não se voltaria para Deus. E foi nesse cenário de fome, de seca, que ele continua tentando despertar a consciência morta daquele povo. Até que o povo, eles passam a refletir sobre o seu distanciamento de Deus. E Deus reintroduz Elias, porque ele teve que se retirar por ordem de Deus. Tudo leva a crer que haviam conspirado contra a vida dele. E Deus, para salvaguardá-lo, o ordenou que fosse para o Querite, para o deserto, que ele bebesse do ribeiro e que não se preocupasse com a comida, porque Deus enviaria todas as manhãs e noites, ou manhãs e tardes, corvos, levando carne para sustentar o profeta. Passando esse período em que Deus se revelou como Deus previdente, provedor, e Elias retorna, agora ele lança um desafio, dizendo: se a Baal é Deus, vamos servi-lo. Mas se o meu Deus é o verdadeiro Deus, vocês deixem de servirem a Baal e se voltem para o meu Deus. Ele tinha em mãos 2 animais, deu um para os profetas de Baal, para que eles pudessem, através de seus rituais, cultos, oferecer aquele animal em holocausto a Baal, seu Deus, de forma que desde manhã até o meio-dia eles clamaram, e houve um silêncio sepulcral. Baal não respondia. Claro, Baal é uma farsa, é um Deus feito. A Bíblia diz que os ídolos nada são, têm olhos, mas não veem, têm narinas, mas não respiram, têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. Nada pode fazer por eles mesmos, quanto mais pelas pessoas que o invocam. E diante de uma decepção terrível e de um silêncio ensurdecedor, porque Baal não respondia, aí Elias se levanta com ironia e diz: gritem mais alto, quem sabe, se Baal não empreendeu uma viagem. Gritem, clamem mais alto, quem sabe. Aí a Bíblia, parafraseada viva, diz assim: gritem mais alto, quem sabe se ele não está com desinteria, quem sabe se ele não está na latrina,
Quem sabe se ele não está com dor de barriga. Então, Elias, com a sua ousadia, acaba sendo irônico, zombeteiro. Acontece que, ao meio-dia, já não havia força nem voz, já não havia mais ânimo, só desilusão. Elias interveio e diz: agora chegou a minha hora de apresentar o animal em holocausto. Ele repara o altar que estava quebrado. Ele se utiliza de 12 pedras, cada uma representando uma das tribos de Israel. Ele então pede para que reiteradamente lancem água sobre o altar com um animal ali posto. Ele havia feito um rego que transbordou de tanta água. E agora ele clama por fogo, assim como os profetas de Baal haviam clamado e Baal não havia respondido. Ele usa mais ou menos 60 palavras, dizendo: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta a tua glória e mostra para este povo que tu és o verdadeiro Deus. Foi quando ele acabou de orar, usando poucas palavras, desceu fogo do céu, lambeu o animal, a lenha, lambeu as pedras, lambeu a água que havia no rego, e ficou provado que o verdadeiro Deus era o Deus de Elias. Aleluia, Aquele Deus. povo se volta para o Deus de Elias. Só tem que o versículo de número 40 do capítulo 18 diz: e Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os estremeceram o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Pensa que tarefa hercúlea. Um único homem, no caso o profeta Elias, ele executa ao fio da espada 450 profetas. Aí o versículo de número 46 do capítulo 18, que antecede o texto que nós lemos, diz: e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Então este homem, depois de ter matado ao fio da espada 450 profetas de Baal, ele ainda tem disposição para sair correndo, enquanto o rei já estava a caminho, numa carruagem sendo puxada por cavalos. E a Bíblia diz que Elias ultrapassa o rei de carruagem. É uma disposição sobre-humana. E o que justifica isso é o que o versículo 46 diz: a mão de Deus estava sobre Elias. Porque sem ele nada podemos fazer. Aleluia. Aleluia, Deus. Aí entra o texto que nós lemos: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto ele havia feito e como matara totalmente os profetas a fio da espada. Aquela mulher não estava presente, ela estava no palácio, talvez cuidando das unhas, dos cabelos, talvez do novo vestido, quando Acabe chega, entristecido, cabisbaixo, preocupado, ansioso. E ela diz: o que está vendo? Se busca amanhã. Tem alguma coisa que você está me escondendo? Não, eu vou te contar. Aí o texto diz que contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, tintim por tintim, com minudências, com detalhes, e disse: foi assim, assim, assim. Ele desafiou os profetas de Baal. Eles clamaram de manhã até o meio-dia. Baal não respondeu, caiu em descrédito. Como não bastasse, quando chegou a vez dele clamar, desceu o fogo. Todos aplaudiram, dizendo: o Deus de Elias é o verdadeiro Deus. Logo, já não estão acreditando mais em Baal, e Baal já nem tem mais os profetas, os sacerdotes, porque ele, com uma força descomunal, inexplicável,
tomou de uma espada e matou um a um. Houve uma carnificina. A sua religião está sem profetas, sem representantes. Aquela mulher autocrata, autoritária, malfazeja, uma mulher ruim. Quando ela ouviu aquela notícia, ela se encolerizou. Matthew Henry, que morreu aos 51 anos de idade, um grande escritor e também teólogo presbiteriano, comentarista bíblico, ele diz que há pessoas que expulsam demônios, ainda outras que têm demônios e ainda outras que são demônios. Se antes daquela notícia fatídica, Jezabel era uma mulher que tinha demônios, depois daquela notícia ela passou a ser um demônio. Ela ficou tão fora de si, tão ensandecida, tão enlouquecida, que ela disse para um dos mensageiros: vá à procura deste profeta. Onde ele estiver, nas campinas, nos valados, nas montanhas, nas cavidades subterrâneas, você encontrando dica que num prazo de 24 horas ele será um defunto. Assim como ele matou os profetas de Baal, ele será também um homem morto. E Jezabel não estava para brincadeira. Ela era uma mulher má, perversa, inumana, desumana. Aquele homem sai esbaforidamente, percorre uma distância que a Bíblia não diz, até que ele encontra Elias e, ainda esbaforido, ele diz: profeta, eu tenho um recado da rainha para você. Olha, ela te ameaçou de morte. Ela disse que no prazo de 24 horas você será um homem morto, será o próximo defunto. Elias se esqueceu que a mão de Deus estava sobre ele, porque ele fica ansioso, ele fica preocupado, porque sabia que ela não estava blefando. Só tem que, ao invés de ver que a vida dele permanecia como sempre esteve na mão de Deus, ele passou a ver a vida dele na mão daquela autoridade feminina, como se a vida dele estivesse na mão da rainha. A Bíblia diz no Salmo 112, versículo 7: não temerás mal rumores, o seu coração confiante nele está. Nesta hora dos maus rumores, das ameaças, o coração de Elias não confiou mais em Deus. Ele temeu. E a Bíblia diz que para escapar com vida, deixou ali o seu moço, porque ele tinha um acompanhante, um discípulo. Ele tinha um amigo que o acompanhava para todos os lugares, que o assistia, que o apoiava. Era o seu serviçal. Quando Elias ele dá sinais de temeridade, de nervosismo, de ansiedade, de preocupação mórbida, a primeira atitude é deixar ali o seu moço. Diz aqui o texto, no versículo de número 3, a última linha. E o que vendo ele, versículo 3, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. É o primeiro sinal de depressão, porque a pessoa busca se isolar, a solidão, ela já não mais deseja ninguém por perto. A pessoa depressiva, ela se afasta das pessoas, ela não quer ouvir decibéis, barulho,
ela se restringe mais, se poupa mais, abdica dos convívios, dos compromissos, dos eventos e vai se isolando. Isso é um erro muito grande, porque nós, seres humanos, somos, digamos, intrinsecamente gregários. A Bíblia diz lá em Gênesis, é melhor serem dois do que um. Essas são as interpretações que Salomão dá do que Deus falou no começo de Gênesis. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Aí em Eclesiastes 4, versículos 9, 10, 11 e 12, ele diz que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor pago o seu trabalho. Porque se um cair, o outro levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, em caindo não haverá outro que o levante. E um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. A gente precisa de Deus e a gente precisa de alguém. Porque somos intrinsecamente seres sociais. Deus nos fez para a convivência, para o relacionamento. E Salomão destaca em Provérbios 18:1: busque seus próprios interesses aqueles que se separam. Estes insurgem-se contra a verdadeira sabedoria. Então, essa decisão, essa escolha, essa postura de se isolar é um insurgimento contra a verdadeira sabedoria. Porque a sabedoria está no espírito de equipe, no trabalho em sociedade, no colegiado. A sabedoria está na convivência. Aprove a sabedoria divina fazer com que nós, homens, sempre necessitássemos de outros homens. Porque nós nos completamos em Deus e nos complementamos nos outros. Temos uma necessidade de vivermos em sociedade. E Elias, ele rompe esse princípio. O princípio da convivência, da interatividade, da comunhão. Talvez para poupar aquele moço, digamos, de um escândalo. Porque aquele moço só conhecia a versão heróica do profeta. O profeta do fogo, o profeta que desafia, o profeta corajoso, o profeta endurado, o profeta audacioso, o profeta que está sempre na linha de frente. Só tem que Elias está colapsando. Elias, que dificilmente sentia medo, agora está sendo carcomido pelo medo fóbico, medo de morrer, medo de cair nas mãos daquela rainha malfazeja e sofrer os piores maus tratos e torturas, para que depois ela pudesse executá-lo. Ele está apavorado e talvez para salvaguardar sua reputação, ele abandona aquele moço e opta por uma carreira solo. Deixou ali o seu moço, para que aquele moço não conhecesse a nova versão do Elias que está não mais voando, do Elias que não está mais correndo, o Elias que não está sequer andando, mas o Elias que está rastejando. Então, ele priva aquele moço daquilo que está acontecendo com ele. O mundo de Elias está ruindo, ele está colapsando, ele está mal, ele está com medo de morrer. E essa palavra medo não combina com Elias. É a primeira vez que a gente vê Elias medroso no Antigo Testamento. Aí Tiago diz: Elias, o homem do fogo, o homem de oração, audacioso, corajoso, é um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orando ele para que não chovesse, não choveu 3 anos e meio. Por 3 anos e meio. Orando ele para que chovesse, Deus fez a chuva
descer, irrigar a terra e a terra produzir o fruto. Este homem que tinha chave para fechar e abrir as comportas do céu é o homem sujeito às mesmas paixões que nós. Aí este homem caminha por um dia, ele vai para o deserto e ele então encontra um arbusto, uma giesta, e se senta ali. E este termo, sentou-se Elias debaixo do arbusto da giesta. Esse sentou-se conota a ideia de, digamos, de alguém que está abdicando do ofício. Isso fala de prostração. Sentou-se. Tudo bem que ele está cansado, caminhou o caminho de um dia, mas a Bíblia fala que ele se senta, ele faz uma oração pessimista, uma oração derrotista. Ó Senhor, ó, com acento em interjeição, é uma invocação. Ó Senhor, já basta. É melhor morrer do que viver. Um homem quer morrer. Olha que contradição. O texto inicial diz que para não morrer, ele fugiu. Agora está debaixo do zimbro, pedindo no seu ânimo a morte. E este homem que fugiu para não morrer e que agora está sentado debaixo do zimbro, pedindo a Deus a morte, ele nunca morreu. Ele estava mais adiante com um outro companheiro chamado agora Eliseu, e vem uma carruagem de fogo, separa um do outro, e o redemoinho leva Elias e este homem que fugiu para não morrer e que depois pediu debaixo do zimbro a morte, nunca morreu. O plano dele era um e o de Deus era outro. Aleluia, Deus. Outro sinal de que a pessoa está com depressão, além de buscar o isolamento, é desejo de morrer, é desejo de sair de cena. Ó Senhor, já basta, é melhor morrer do que viver. E dependendo do grau de depressão, porque existe a depressão leve, existe a depressão moderada e existe a depressão grave. E existem vários tipos de depressão. A exemplo da depressão ansiosa, depressão mista ou multifatorial, depressão melancólica, depressão psicótica. E eu quero falar daqui a pouco sobre 3 tipos de depressão: a depressão endógena, a depressão exógena e a depressão atípica ou depressão sorridente. E o que causa a depressão? Primeiro, conflitos internos. Às vezes, traumas de infância. Quando a pessoa está na vida adulta, muitos gatilhos acabam despertando aquele passado sombrio e a pessoa revive a dor que experimentou lá atrás. E por conta dos conflitos internos, ela vem sofrer a posteriori de depressão. Quais são, digamos, outras razões que levariam as pessoas a um quadro depressivo? Eventos traumáticos, como eu já acabei de dizer, e desequilíbrios químicos. Existem correntes da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise que acreditam que o déficit de serotonina, noradrenalina e outras substâncias químicas chamadas neurotransmissores. Existe, por exemplo, um hormônio chamado dopamina, que é o hormônio do prazer, ocitocina, o hormônio do amor. Existe a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então,
quando a gente estuda sobre depressão endógena, são pessoas que foram diagnosticadas ainda na infância, na adolescência, na juventude, ou na vida adulta, ou mesmo quando já na terceira idade, com depressão, e que, fazendo uma busca histórica sobre os detalhes da vida daquele depresso, se descobre que ele demonstra um estado depressivo desde a infância. Aí só um psiquiatra que tem a autoridade para poder chegar a um diagnóstico se trata de uma depressão endógena, ou seja, por falta de neurotransmissores, por causa de fatores químicos reagentes do cérebro. Aí essa pessoa é submetida a um tratamento medicamentoso, além de outras formas de tratamento, e ela leva uma vida normal, mas sempre sendo acompanhada por um profissional de saúde mental e sempre se submetendo a algum tipo de tratamento medicamentoso para elevar os níveis de substâncias ou de neurotransmissores. Então, esta é a depressão endógena. E o que é a depressão exógena? Se a endógena ela está relacionada aos fatores internos, às predisposições hereditárias, a depressão exógena ela é causada por fatores externos, uma reação às circunstâncias, aos fatores ambientais. Uma pandemia revelou um exército de pessoas com depressão. O desemprego são fatores externos. A perda de um ente querido, divórcio, para muitos é muito difícil encarar o divórcio. Catástrofes, como o que o Estado do Rio Grande do Sul está passando. Você viveu a vida toda construindo, realizando o seu sonho, de repente, o dia que se rompe, a chuva torrencial.